Seja Deus louvado para sempre, seja Deus glorificado para sempre. Glória ao nome de Jesus, glória seja dada ao nome do Senhor. Os três meios de resgate, conforme a palavra de Deus. Levítico capítulo de número 25. Abra comigo, por favor. Os três meios de resgate, conforme o que a Bíblia nos ensina. Como era o meio de resgate? Como Jesus nos resgatou? Irmãos, isto é a base para a soteriologia. É um ensino fundamental para que entendamos como que foi e como sucedeu o resgate de Jesus por meio de nós. Como Jesus nos resgatou, nos tirando, nos limpando, nos salvando, nos guardando e nos dando liberdade e libertação completa. Ok? Então, aqui está, vamos falar sobre os três meios de resgate que a palavra de Deus nos dá. Levítico 25, 25. Abra comigo, por favor. Levítico 25, 25. Se teu irmão empobrecer e vender algo da sua propriedade, virá o seu parente mais próximo e o redimirá, resgatando o que foi vendido por seu irmão. E se um homem não tiver um parente remidor, mas as suas próprias mãos alcançarem os meios de resgate, então contará os anos desde a venda da propriedade e pagará ao comprador o que restar até o jubileu, e tomará a sua propriedade. Versículo 25, 28. Lemos o 26, 27, agora 28. Mas se suas mãos não alcançarem o suficiente para resgatar a sua propriedade, esta permanecerá em poder daquele que comprou até o jubileu, até o ano do jubileu. E no ano do jubileu, o comprador sairá do seu poder e o vendedor voltará para a sua herdade. Ok? Glória a Jesus. Vamos lá. Os três meios de resgate. Os três meios de resgate que a Bíblia nos mostra, e Jesus utilizou um destes meios para resgatar a humanidade. Por isso que eu digo que esta é a base da soteriologia. A redenção ou a remissão é a base da soteriologia. Só que temos que saber quais são esses meios para que entendamos qual meio que Jesus utilizou para salvar a humanidade, ok? Para redimir, porque Jesus não era um infrator de leis. Jesus não era um quebrador de leis, como alguns ainda pensam e alguns falam. E os que falam, tem sempre os que ouvem e acreditam. Jesus não era quebrador de lei. Jesus era cumpridor. Então, ele viu qual era a janela que ele iria entrar e agiu pela graça de Deus dentro de acordo com o que estava na lei de Deus. Ok? Qual é o primeiro meio? Versículo 25. Versículo 25. Irmão mais próximo. Irmão mais próximo. Ok? Irmão mais próximo. É o primeiro meio. O segundo meio. Versículo 26. E seu irmão tiver um parente remidor, não tiver um parente remidor, mas as suas próprias mãos alcançarem, pela sua própria força, pela sua, não força, vamos colocar pelas suas próprias mãos. Vamos lá? Próprias mãos. Beleza? Então aqui já temos os dois meios de resgate. Do versículo 25, do capítulo 25, e aqui é o versículo 26 e 27. Do capítulo 25. E o terceiro e último, o ano do jubileu.
versículo 28. Ok? Aí estão os três meios de resgate. Os três meios de resgate do qual era utilizado corriqueiramente, porque isto era uma lei, para nós é algo espiritual, claro que sim, mas só que para Israel servia como um estatuto para que eles viessem entender e viessem aplicar. Caso ele perdesse alguma coisa, eles tinham que saber como resgatar a sua casa, o seu bem, aquilo que ele tinha de posse. Ou seja, vamos supor, se eu vendesse a minha casa, por 300 ciclos de ouro. 300 ciclos de ouro, ok? E eu quisesse pegar aquela casa de volta. Só que eu não tinha, aí eu queria pegar aquela casa de volta, não era só eu falar, eu quero a casa de volta, ou então, pego o dinheiro de volta e eu vou pegar a minha casa de volta. Não era assim. Tinha os meios de resgate. Qual era o primeiro meio de resgate? O primeiro meio de resgate era o irmão mais próximo. Que irmão mais próximo era esse? O parente próximo. Qual era o parente próximo? O que era o parente, a lei do parente próximo? O meio do parente próximo. O meio do parente próximo era quando a pessoa não tinha mais condições de ter aqueles 300 ciclos e fosse a um irmão, a um parente, alguém da genealogia com poderes aquisitivos de compra, que podia adquirir, podia tomar, podia comprar, que tinha condições de ir lá e bancar e falar, ó, eu tenho, então eu vou lá e pego. Esse é o primeiro meio. Eu vendo a casa por 300 ciclos, só que eu não tinha condições de ir. Eu gasto tudo, fico sem nada e eu vou recorrer ao meu irmão. E eu quero a casa. Só que eu não tenho mais o dinheiro. O meu irmão, o meu parente próximo, é chamado de parente remedor. O primeiro meio, parente remidor. Ok? Aqui é o parente remidor que agia para que tomasse de volta a posse da casa ou de algum bem, da fazenda, de um campo daquela pessoa, de uma mina, de que aquela pessoa que vendeu e não conseguiu tomar. Isso aqui é lei Israel, é lei no povo para o povo de Israel, porque eles tinham que ter um parente próximo para que viesse resgatar, para que viesse redimir. O segundo meio, eu não tenho um parente remidor, mas eu tenho dinheiro. O dinheiro que o camarada me pede, porque ele queria, se eu vendi para ele por 300 ciclos de ouro, ele quer 600. E eu tenho. Então o segundo meio é pelas suas próprias mãos. O homem que vendeu, ele mesmo ir lá e falar, eu tenho condições de pagar. Ele iria, pegava, pagava e tomava posse de novo daquela casa, daquele bem que ele mesmo tinha vendido. O terceiro e último é muito interessante porque é o ano do jubileu. O que é jubileu? Em Israel, o calendário judaico, ele é contado de 7 em 7 anos. De 7, ou é um ciclo de sete anos. Deus predeterminou e estabeleceu que o ciclo de 7 anos, 7 vezes 7 dá 49, sim ou não? Ou seja, dentro de 7 anos, a cada 7 anos, um ano, o último ano era o ano sabático, ok? Um ano sabático. No último ano. Então, era o sétimo, era o 14º, 21º, 28º, 35º, 42º, 49º. Estes eram os anos sabáticos
o que é ano sabático? É um ano que a pessoa guarda, que a pessoa fica sem nenhum trabalho. A pessoa que tinha uma fazenda, a pessoa que tem uma fazenda, a pessoa que tem uma empresa, a pessoa que tem uma mina, a pessoa que tinha algum ramo empresarial, ela ficava um ano todinho sem fazer nada. O nome desse ano é Shemitah, que é o ano do jubileu. É o ano do jubileu, não. O ano do descanso. Shemitah é o ano do descanso. É o ano um ano que eles ficavam só recebendo da provisão de Deus, sem botar a mão na massa, sem nada. Porque a terra precisava descansar. A terra precisava repousar. Logo, do sétimo, no 14º, até o 49º, de 7 em 7 anos, ficava um ano de descanso. No 40º, do 40º para o 50º, começava outro tempo. Era o tempo, o 50º, é o tempo do jubileu. O que era o tempo do jubileu? Jubileu é um tempo na Bíblia do qual a pessoa que perdeu a casa entre 50 anos, dentro desses 50 anos, ele pode recuperar a casa. Pode recuperar o boi, pode recuperar a mina, pode recuperar a fazenda, pode recuperar o lagar, pode recuperar onde pisa o trigo, onde malha o trigo, pode recuperar tudo que perdeu durante estes 50 anos. Ou seja, o ano do jubileu é o ano de trazer de volta aquilo que ele tinha perdido durante 50 anos. Era uma lei, é uma lei Israel. Ou seja, vamos supor, se eu vendi a minha casa no ano 20, no 20º ano, falta quantos anos para 50? Não falta 30? Então eu tinha que esperar 30 anos para pegar minha casa de volta. Ok? Tinha que esperar 30 anos para pegar minha casa, para pegar meu boi, para pegar alguma coisa do tipo que se perdeu durante esses 30 anos. Quem tá pegando? Ou seja, tinha que contabilizar, tinha que esperar. Falta 10, falta 15, falta 20, falta 30 anos. E a pessoa tinha que esperar o ano que tinha para o jubileu, para que ele tomasse a época aquele que ele tinha perdido de volta. Então vamos lá, recapitulando. O parente remidor era aquele parente mais próximo que tinha um poder aquisitivo de poder de pegar e pagar tudo aquilo que aquele homem tinha perdido e pagava no lugar dele. O segundo meio de resgate era um meio pelas suas próprias mãos. Se o homem vendesse a casa faltando 15 anos para o jubileu, o homem que vendeu, o homem que comprou, que iria ser o vendedor, ele tinha que contabilizar em cima daquilo que ele vendeu os 15 anos e aquele homem podia pagar em cima daquilo que ele tinha até o ano do jubileu. E aquele que não tinha um parente remidor, aquele que não conseguia pelas suas próprias forças, tinha que esperar no 50º ano, no último ano, o ano do jubileu, para que ele obtivesse a conquista daquilo que ele tanto sonhava, a sua casa, o seu bem de volta. Aqui está revelado os 3 meios de resgate pelo qual a pessoa exercia. Agora acompanhe comigo o raciocínio. Acompanhe comigo o quão isso é relevante para, para a soteriologia, a doutrina da salvação, o estudo da salvação, pelo fato de o irmão, o parente, ou o irmão, vamos supor que, vamos contextualizar e vamos mostrar, à luz da Bíblia, o que cada personagem se torna nesse primeiro meio. O primeiro meio de remissão é o remidor, é o parente remidor. Esse aqui é o parente. Quem é o irmão? Quem é o irmão que tem uma casa e perde essa casa?
e perde o domínio da casa? O irmão Adão. Adão era um homem que tinha um domínio, que tinha um poder da casa, da terra, do universo. Adão que tomava de conta. Adão que era o representante de Deus. Adão que tinha o poder e autoridade sobre a terra. Só que Adão, ao vacilar, ao vender para o porceiro, agora vamos, porceiro, vamos colocar nome aos personagens. Quem é o porceiro? Satanás. Satanás é o porceiro. Satanás é o porceiro que tomou conta da terra. Porque Adão vendeu legalmente. Porque por mais que foi de forma errada, por mais que foi Adão desobedeceu a Deus, legalmente Satanás tinha o poder de domínio sobre a terra. Porque por mais que ele foi ilegal, que ele estava possuído, que ele estava possuindo uma serpente, ele tomou legalmente das mãos de Adão a posse da terra. Agora, o que Satanás precisava, o que Satanás queria para que perdesse ou para que Deus trouxesse de novo, Deus pegasse de novo a herdade? Satanás queria sangue inocente. Mas antes de tudo, Satanás queria sangue inocente e não tinha como vir mais sangue inocente pelo fato de todos nascerem de Adão. Todos nascerem, todos virem de Adão. Ou seja, por mais que a pessoa não tinha cometido nada, espiritualmente, estava decaído por causa de Adão. E todo ser humano já nascia decaído por conta de Adão. Porque Adão já tinha sido feito, todos os homens já nascem ou já estavam nascendo na semelhança de Adão. Quem está pegando aí? Diga amém. Então já não havia nenhum justo sobre a terra. Até que Jesus vem como parente. Mas por que Jesus é parente de Adão? Vamos ver. Vamos ver. Porque no livro de 1 Coríntios, vai dizer que tem o primeiro Adão, oh meu Deus, e o último Adão. Quem tá aí? Ou seja, o primeiro Adão é aquele que vendeu como posse, como a terra para o poceiro que agora que estava nas mãos de Satanás. A posse da terra, o governo, o domínio da terra estava sob a possessão do poceiro. Por mais ilegal que ele estivesse, ele tinha comprado legalmente, porque como a morte veio à terra por causa de Adão, a morte faz parte de Satanás, o pecado faz parte da essência de Satanás, ele entrou e pagou e estava legalmente como posse. Eu falo no passado porque Jesus já comprou. Por mais que ainda não tomou posse, mas Jesus já pagou. Ok? Só para lembrar. Jesus já pagou. Vamos lá. Adão, o primeiro Adão e o último Adão. E o que tem a ver Adão com Jesus? Estes dois foram os dois únicos seres viventes na Terra. Os dois, Adão e Jesus, foram únicos na Terra, que nasceram sem ajuda ou sem a necessidade de um relacionamento sexual entre homem e mulher. Ou seja, eles não precisaram
não precisaram que os seus pais tivessem relação sexual com eles, ou com os seus pais para que eles tivessem. Adão, todos nós sabemos que Deus pegou o pó da terra, Deus do pó pegou da terra, estava úmido, soprou, formou primeiro e suflou em suas narinas e foi feito alma vivente, Adão. Jesus, nós sabemos que o corpo foi preparado para ele, a alma entrou e o Espírito Santo também entrou, como um espírito vivificante. Porque Jesus era celestial. Logo, ele era o espírito vivificante. Adão, caído ou carnal. Jesus é o espírito vivificante. Logo, Adão, ele era um homem caído, por mais que foi nascido sem ter relação, ele vendeu. Logo, Jesus torna-se irmão ou parente de Adão. Jesus torna-se parente próximo de Adão, pelo fato de Adão e Jesus seriam únicos na terra sem precisarem ter uma relação. Porque um anjo disse que a virtude do Altíssimo cobriria Maria e o menino que estava no ventre dela se chamaria Filho de Deus e seria grande. O nome dele seria Jesus. O Espírito Santo ia entrar, ia colocar semente dentro dela. E logo, ele não precisou de um relacionamento. Logo, Jesus é tido como parente próximo. Jesus é o parente remidor. Perdão. Jesus é o parente remidor. Por que parente remidor? Porque assim como Adão vendeu, mas não tinha condições com as suas próprias forças, Deus recorreu ao parente remidor para remir. Remir com o quê? Remir aquilo que o poceiro queria. O que o poceiro queria? Sangue inocente. Quem tá aí? Como você sabe disso, pastor? Claro, como que nós não sabemos? Jesus foi inocente. Logo, sendo que Satanás não saía, Satanás insistia em ficar até antes de Jesus, era porque nenhum sangue inocente tinha sido. E o dos animais não era sangue. O sangue não era inocente. Até dos animais não era inocente. E outra coisa, sangue de animal não perdoa. Sangue de animal cobre. Sangue de Jesus que perdoa. Vou repetir. O sangue de animal não perdoa. O sangue de Jesus, o sangue de animal cobre. O sangue de Jesus é que perdoa. De novo, o sangue de animal não perdoa. O sangue de animal cobria. Mas João vem e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque o sangue dele era o sangue perfeito, era o sangue sem mácula, era o sangue sem mancha. Esse é o parente remidor. Jesus foi e é o nosso parente remidor, aquele que nos remiu, aquele que nos comprou, aquele que nos salvou, aquele que transformou, aquele que como remidor, como parente próximo de Adão, pelo fato de não ser um parente, não ser nascido de homem com mulher, e Adão não ser nascido de homem com mulher, eles eram irmãos, filhos de Deus, literalmente. Literalmente, Adão e Jesus eram filhos de Deus, então eles eram irmãos, pelo fato deles dois eles nascerem na mesma genética, vamos assim dizer, ok? Não a alma de Jesus, não a alma do Jeová, do verbo, da palavra, mas o corpo de Jesus. Por isso que o corpo foi preparado. Aí está os 3 meios de remissão e aplicação no que se diz respeito à redenção de Jesus. A remissão que Jesus fez por nós, fazendo como parente remidor, parente mais próximo, porque Satanás ou Adão não tinha força, não conseguia pelas suas próprias forças. E o ano do jubileu chegou para nós
por meio da graça, que quando Jesus pegou o livro rolo, lá no livro de Lucas, ele leu no livro de Isaías, quando estava em Lucas está referindo, ele disse que hoje se cumpriu. O que hoje se cumpriu? Ele veio para libertar os cativos, veio para anunciar, pregoar, liberdade são aos cativos, foi pregar aos pobres e veio apregoar o ano aceitável, que é o ano do jubileu, é o tipo da graça, é o tipo do ano que vai se acabar quando a igreja subir com Cristo na Nova Jerusalém. É um ano só, o jubileu era um ano, mas esse um ano é o tipo da graça que está perdurando por toda essa era até quando Jesus retornar para que nós estejamos com ele. Quem está pegando, diga amém. Aí está a equação poderosa para a glória do nome do Senhor. Deus em Cristo te abençoe e espero que você tenha entendido. Isso aqui é a base da soteriologia, é a base para a gente entender como Cristo nos redimiu, como Cristo nos salvou. Deus em Cristo te abençoe, te fortaleça e te dê graça para que continuemos juntos e firmes na presença do Senhor. Deus abençoe, em nome de Jesus.